Alô, Dona Maria, seu José, você empreendedor e empresário. Muitas vezes nós abrimos uma empresa porque sabemos fazer algo, queremos lucrar com isso, mas nós corremos o risco de sofrer multas e penalidades por não entender das legislações e das demais exigências. E é por isso que hoje eu trouxe um advogado muito especial para poder entrevistar e falar mais um pouco sobre isso com a gente, tá bom? Roda a vinheta! Bom, então estou aqui com o advogado Eduardo. Muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar no seu programa. Muito obrigada pela sua presença. Bom, a gente estava conversando aqui antes do programa começar. Muitas vezes os empreendedores, os empresários começam a sua empresa porque sabem fazer algo, por exemplo, um bolo, né? Tem amor pela costura, então fazem vestidos. A empresa vai crescendo, vai contratando novos colaboradores, vai expandindo o mercado. Só que não tem o conhecimento da legislação, das exigências e não consegue acompanhar aí o que pode, o que não pode e talvez até sem querer ele ou um dos seus colaboradores podem cometer um crime ou algo relacionado, levar uma penalidade, levar uma multa e não saber nem como lidar com isso, entrar em desespero, e o Dr. Eduardo vai falar um pouco mais sobre isso conosco. Bom, então, o que seria o compliance, né? Eu acho que eu estou pronunciando certo, muito chique essa palavra, gente, mas que ele veio falar para nós hoje. Perfeito. O compliance, ele é um verbo em inglês, essa palavra compliance, que é to plice, significa estar em conformidade. Então a empresa, como você bem citou, a empresa, quando ela começa o seu negócio, quando ela começa a desenvolver a sua atividade ali empresarial, ela tem que se atentar em algumas coisas. E o compliance, que é você adequar a empresa conforme a legislação vigente, o empresário tem que se atentar a isso. Então o compliance ele vem justamente para fazer cumprir a legislação, seja municipal, estadual, federal, para que se evite sanções, punições ou até mesmo manchar a imagem do empresário brasileiro. E ser processado, né? Esse processo, ele pode vir de clientes ou ele pode vir do próprio município, do próprio governo? Quem que pode processar uma empresa? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode processar, tá? Porque dentro da área do compliance ali, a empresa tem que observar diversas normas, inclusive a norma interna dela. Então, se a empresa tem um regimento interno, tem um código de conduta e ela mesmo não observa aquilo, isso pode ser até passível de denúncia do próprio funcionário. Então o compliance ele aborda até essa relação com os colaboradores também. Exatamente, até essa relação com os colaboradores. Se a empresa foi pega em um desvio, em um ato de suborno ou algo do tipo, alguma fraude, qualquer pessoa tem legitimidade para denunciar essa empresa. Certo. Inclusive órgãos públicos como Receita Federal e dentre outros. Entendi. E se é uma empresa muito grande, que tem ali os seus núcleos, né, seus gerentes, e um colaborador comete algum ato fora da legislação ou algum tipo de suborno sem ser do conhecimento do restante da empresa, esse colaborador ele tem que responder judicialmente sozinho ou a empresa inteira vai ter que responder por causa da atitude dele? Essa pergunta é muito interessante, porque a empresa que tem o compliance, ou seja, ela observa a legislação, o costume, a ética da região, ela começa a blindar, inclusive, os empresários, ela blinda a pessoa jurídica e a pessoa física. Por quê? Se tem uma multinacional, vamos dar o exemplo de multinacional, esse exemplo que você deu, e nessa multinacional um gerente acaba cometendo um ato ilícito de suborno, ele faz uma vantagem indevida para outra pessoa, se a empresa tem um compliance, é muito mais fácil a empresa desvincular a pessoa jurídica da pessoa física. Entendi. Ou seja, a gente começa a nomear de fato os culpados. Não vai ser a empresa A ou B responsabilizada, mas sim a pessoa que cometeu aquele ato, desde que a empresa prove que no código de ética, no dia a dia da empresa, ela se preocupa com isso, com o compliance, com o programa de integridade.
Entendi, porque a gente vê vários casos passando assim, né? Às vezes uma empresa enorme teve um colaborador, um segurança, alguém que maltratou alguém, ou maltratou um animal, e aí foi filmado, e depois deu todo aquele problema. E aí a empresa acaba, claro, na mídia, de uma forma ou de outra, recaindo o seu nome, só que judicialmente é outra história, outros 500. Ele pode se proteger se ele tiver esse compliance. E o que seria esse compliance? São documentos? Isso, o compliance, ele vai desde práticas a documentos realmente escritos. Por exemplo, o compliance, dentro do compliance, ele tem 9 pilares, certo, são fundamentais para você implementar, para a implementação de um compliance dentro da empresa. Dentre esses pilares, o primeiro é a participação da autodireção. Então, o empresário, o dono dessa multinacional, os sócios, eles devem estar engajados com esse plano, entendi, com essa obtenção de adequação. Porque imagina só, que por mais que você faça documentos, que você gere um código de ética, que também é um dos pilares do compliance, que você tem que formar um código de ética que seja compatível com a realidade da empresa. Então você apresenta várias normas ali e condutas. Entretanto, se a alta direção não estiver empenhada, dificilmente você vai chegar na ponta, lá na empresa, lá no dia a dia, naquele funcionário que se relaciona com o consumidor. Então, é importante ter isso. Então, o compliance é mais do que fiscalizar e gerar documentos. Ele é também uma mudança de mentalidade dentro da empresa. Entendi. E aí você, como advogado, por exemplo, vamos supor, né, o empresário que está assistindo agora fala assim, meu Deus, lascou, eu vou ter que gastar um dinheirão para fazer esse negócio porque eu não sei fazer, e aí vai mudar tudo aqui dentro, eu vou perder lucro porque algumas coisas que eu faço por fora eu não vou poder fazer mais, e não vou querer isso não. E aí já desiste. E aí depois leva um processo e sabe como é que o ditado? Sai mais caro o molho do que o peixe, alguma coisa assim? Qual seria a orientação para você falar para eles? Não, calma, não é assim também um bicho de 7 cabeças. Eu sou profissional para isso, estou aqui para isso. Exatamente, isso é um ponto importante, porque assim, a área do compliance, ela não é restrita aos advogados. Ah, sim. O advogado, ele é só uma peça do quebra-cabeça disso tudo. Então, o compliance, ele é interligado com todas as áreas da empresa, RH, área financeira, a área contábil. Então, o profissional que vai atuar na área do compliance, ele tem que ter essa multidisciplinaridade. Entendi. Todos os pontos que ele se relaciona fora e dentro da empresa tem que estar dentro desse contexto. Exatamente. Entendi. Desde ali, agora a gente também já tinha comentado, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você proteger os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores também entra, não entra? Entra todos os dados que a empresa coleta ou trata. A LGPD, ela é uma das normas que o compliance abarca, porque o compliance, no geral, por mais que às vezes haja alguma ramificação, compliance trabalhista, compliance ambiental, o compliance ele é um só, ele só vai se adaptando, então ele não é o mesmo para todas as empresas. Ah, entendi. Isso, e nesse contexto, a LGPD ela veio para regulamentar o uso do dado, a coleta, o tratamento e a finalidade desses dados. Então, a empresa que coleta os dados do empregado, no momento, inclusive da entrevista, deve se atentar de como vai tratar esse dado. E outra, a LGPD também ela vem no sentido de que trazer os dados da pessoa, a pessoa é o dono desses dados. Antigamente, a gente tinha uma política de que a empresa que pegava os dados, ela era a dona dos nossos dados, nosso CPF, nome, RG. Só que a LGPD ela veio trazer novamente essa propriedade dos nossos dados, ou seja, a gente tem que autorizar e tem que saber para onde vai e para quem vai. Entendi. E isso também funciona para as empresas que são no online? Totalmente. Abarca qualquer tipo de empresa, seja física, online, ou seja nessa modalidade híbrida que a empresa faz no e-commerce. Então, todas as empresas abarcam, ou seja, elas têm que observar a LGPD. Tanto que não só empresas com fins lucrativos, mas associações, entidades, ONGs, igrejas, todas essas empresas e instituições, elas devem observar a LGPD. Perfeito. E esse compliance, quando você fala, essas empresas, ela é desde o MEI ou tem uma categoria específica que o compliance ele se aplica?
Ele se aplica a todas, não tem restrição. Ótimo. Obviamente que a LGPD ela vai fazer um filtro ali de quem trata mais dados, quem coleta esses dados. Existem empresas que só tratam os dados. Algumas empresas pegam esses dados, por exemplo, quando você vai para a farmácia e ela solicita o seu CPF para você ganhar um desconto ali na compra do medicamento. Sim. O que acontece? Ela está coletando os seus dados. Agora, quem vai tratar esses dados pode ser que seja uma outra empresa que vai tratar. Então, toda essa cadeia tem que estar regulamentada, porque se houver o vazamento de dados, informações, seja sensíveis ou não, o consumidor tem que ser avisado, tem que saber, e a empresa, dentro do compliance, tem que ter uma forma de tratar esse risco. É uma grande proteção para a empresa, na verdade, de problemas Exatamente. maiores, né? E se a empresa não teve o compliance, ela ficou sabendo disso no programa de hoje, já levou um processo no meio das costas, de 1.000 até milhões, o que ela faz? Fecha as portas e desiste de tudo? Não, a gente costuma dizer que não tem motivo para ter pânico. Tá? O grande problema não é ainda o empresário que não tem o conhecimento. A gente sabe que a lei, o compliance já vem a sua vigência há muitos anos, inclusive fora do país, ele veio de fora do país, mas quando chegou no Brasil, está havendo uma mudança de mentalidade, inclusive depois do desdobramento da Lava Jato, enfim, todas as outras operações. Só que o empresário pode ficar tranquilo. Ele tem que se adequar, e isso que é importante, porque às vezes a gente se depara com situações de que o empresário não quer se adequar, porque ele quer investir em uma parede, em um outro cômodo. Só que o prejuízo, aí volta naquela tua pergunta, o prejuízo ele é maior do que o investimento na adequação do compliance. Porque a multa, dentro da legislação, se for pego em um ato de corrupção, de suborno, pode chegar na casa de milhões sobre o faturamento da empresa, o que pode levar a empresa à extinção. E se uma empresa ela já teve aí um processo, ela ainda tem como se adequar ou daí ela só tem que lidar com o processo mesmo? Tem sim, ela pode se adequar. O correto é que se faça isso antes de um processo judicial, até mesmo processo administrativo. Nós estamos vendo diversos processos administrativos no âmbito da administração pública, empresas que não se adequaram à LGPD, não têm um plano de integridade, ou às vezes comete um ato ilícito dentro de alguma licitação, eles recebem sanções. Dentre essas sanções, a mais grave é justamente não fazer mais nenhum tipo de operação, participar de nenhum ato com a administração pública durante anos, né? Ou até mesmo por completo. Então, o empresário que ainda não fez, existe ainda esperança, pode fazer, adequar, procurar a pessoa ideal, a empresa. Como eu disse, não é uma coisa privativa dos advogados, então o objetivo é evitar sanções, mas se já teve alguma sanção, se já teve algum prejuízo judicial ou administrativo, é tratar esse prejuízo e voltar para o caminho certo. Certo. Bom, tem muitas mais coisas para esclarecer dúvidas de vocês. Pode deixar lá nos comentários desse episódio que vai ficar gravado no YouTube. E se você tiver mais dúvidas, procura o Dr. Eduardo, com certeza ele vai esclarecer as suas dúvidas e você começa aí o seu processo. Bom, muito obrigada pela sua presença, fiquei muito feliz e grata. Esteja sempre bem-vindo para voltar mais vezes, esclarecer mais dúvidas e eu espero que você também tenha gostado. Eu gostei muito, estou muito feliz de estar aqui, tenho acompanhado o seu programa também, fico ainda mais feliz por você ser de Sarandi, também ter vindo de lá, isso é maravilhoso, é fantástico, e tenho acompanhado aí essa ascensão do teu programa, que está muito bom. Obrigada! Bom, então antes da gente encerrar o programa de hoje, é só você dar uma olhada nesse look lindo que está chegando o inverno, que é lá da minha amiga Vera. A minha amiga Vera atende a domicílio, isso mesmo, ela leva até você. Então não perca tempo, manda um WhatsApp para ela para você não perder, não ficar de fora. Tem um look mais lindo do que o outro nos mais diversos tamanhos e modelos, tá bom? Então aproveita, manda um WhatsApp que ela tem de Sarandi, Maringá e região, todas as proximidades. Muito obrigada pela sua companhia durante essa semana e nós nos vemos segunda-feira que vem. Um ótimo sábado e domingo para você. Tchau, tchau!